Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Após quase 2 meses aí, com o nascimento do meu bebezão, retornando aqui. E hoje a minha super convidada é a Vanessa Madaschi e o nosso tema será um modelo centrado na família. Se você ainda não curtiu o nosso canal, curtam, ativem o sininho e se inscrevam. Vou apresentar aqui a Vanessa para vocês. A Vanessa Madaschi, terapeuta ocupacional, graduada pela UFSCar, mestre e doutora em distúrbios do desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em reabilitação física pela ACD e atendimento domiciliar pela USP, formação em integração sensorial pela Universidade do Sul da Califórnia. Van, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. É uma honra tê-la aqui. É o que eu sempre digo para você, você é uma grande inspiração para mim. E assim, veio de longe, presencialmente. Muito obrigada. Eu que agradeço, a alegria é minha. E tenho certeza que esse movimento que você faz de podcast, por isso que eu fiz questão de estar aqui presencialmente, é compartilhar informação de qualidade. Sempre que precisar, conte comigo. Agradeço. E é isso, gente. Aqui a gente traz convidados mega especiais, conteúdo baseado na ciência, na informação, na inclusão, tudo aquilo que você busca. E o nosso tema de hoje é um tema bem que as pessoas estão comentando, principalmente os terapeutas ocupacionais. Então, por isso que a gente decidiu realmente trazer, né, esse tema. Fala-se tanto dessa participação da família no processo de reabilitação. Isso acaba sendo o modelo centrado na família, certo? Poderia pontuar um pouquinho mais para a gente? Vamos começar então a falar e esclarecer mais para todo mundo que está aqui ouvindo a gente sobre isso. Esse tema, esse nome, né, esse título, Modelo Centrado na Família, vem de 1969, da década de 70, já se pensando em qualidade de vida da família no cuidado de crianças que estavam internadas em hospitais. Então, não é uma intervenção com participação da família, mas era um modelo que se pensava em incluir o bem-estar da família e o cuidado na família ao mesmo tempo que se cuida da criança. O que a gente sabe aqui no Brasil? Isso veio evoluindo em 85, 86, outros pesquisadores trouxeram avanços nesse tema, mas é importante a gente dizer que momento que a gente está no Brasil, porque é bom a gente falar da prática. E respondendo na prática, tudo que a gente faz aqui, até onde a gente sabe, é um modelo que é próximo ou aliado ou focado na família, mas ainda não é um momento ou um modelo que a gente chama de centrado na família. Ontem a gente estava aqui nos bastidores e ontem eu estava dizendo que a gente está terminando uma atualização de uma revisão sistemática sobre isso aqui no Brasil. Então, a última revisão é de 2017, onde de tudo que se tinha publicado, minha gente, para vocês terem uma ideia, só 2 trabalhos eram próximos à família e focados na família ou aliados. Esses são os termos. Mas a maioria ainda dos nossos serviços, não só no Brasil, em muitos outros países, ainda é dentro de um modelo que a gente chama de reabilitação, dentro do modelo médico. Então, a criança tem algum atraso, uma dificuldade, uma alteração no desenvolvimento, ela vai procurar um serviço onde ela vai ser tratada para evitar dificuldades, como se ela não fosse mais ter deficiência. No modelo centrado na família ou no modelo ecológico que a gente pensa, que é uma proposta também de um modelo bioecológico, onde a criança ela está no centro de uma família. Então, quando uma criança se desenvolve, uma família se desenvolve. E nesse modelo centrado na família, Cíntia, os pais são atendidos nas suas necessidades, eles que decidem como vai ser conduzido o programa. Também não é aquela confusão que a gente dizia antigamente que o pai vai ser o terapeuta da criança em casa. Então, ele vai num lugar aprender como se faz para fazer. Não é mais isso também. Por isso que eu digo que a gente está numa fase de transição de modelos. Então, a gente sai de um modelo que é centrado exclusivamente na criança, curativo, para colocar essa família mais próxima, para caminhar ainda em avanços
tanto de política pública, isso não passa só pelo nosso desejo pessoal como terapeuta, a gente precisa de diretriz pública para, de fato, se aproximar e se construir um modelo centrado na família, que também, a gente fala que tudo que é de fora é bom, né? Mas a gente tem que pensar na nossa realidade, como aplicar esse modelo para as crianças brasileiras. E a gente acaba ouvindo a utilização do modelo centrado na família mais fora do país. E aqui no Brasil, você acha assim que está muito longe da gente conseguir alcançar isso? A conscientização por parte dos profissionais, eu vejo assim até numa realidade dentro de clínica, por vezes os pais acabam não tendo acesso às terapias do filho. Aí a mãe fica lá fora, fala, poxa vida, o que será que está acontecendo? Aí tem essa questão de não passar orientação profissional e a mãe não conseguir dar a sequência, porque por vezes esse profissional está ali 40, 50 minutos, 1 hora, e a família passa o restante do dia. Isso acaba sendo algo que acaba dificultando esse processo também, né? Isso ainda é um modelo antigo. O que a gente sabe? Que a intervenção baseada em rotinas é onde traz um resultado mais rápido e mais consistente. Tem muitos outros profissionais que falam sobre isso. É importante a gente fazer um pouquinho todo dia. Será que é importante, então? Os pais me perguntam assim, quando eu ainda atendo, o que eu mais gosto de fazer é atender. Não adianta eu ficar 50 minutos com o melhor terapeuta especialista, o mais renomado, e não conseguir colocar aquilo no dia a dia, porque é 1h24. Então, se ele fosse uma vez por dia, são 5 horas em quantas horas da semana? Então, o ideal é que capacitar essas famílias para que elas entendam e decidam com a equipe multi, inter ou transdisciplinar, cada um vai ter seu modelo, quais os objetivos que são mais importantes naquele momento. Então, elenca isso e todo mundo, eu digo que vai remar o barco para o mesmo lado. Porque, às vezes, as equipes estão tão segmentadas que um terapeuta dá uma tarefa para a família, o outro terapeuta dá outra, o outro dá outra, a mãe não sabe o que faz, fica perdida. E com meio a tudo que tem que fazer depois do horário da intervenção, não se faz nada, não dá conta. Sim. Eu até ouvi uma frase sua mesmo outro dia que disse assim, depois que eu virei mãe, eu penso, será que eu vou dar conta de dar essa orientação que eu daria antes? Exatamente. Se eu der conta, eu oriento. Se eu não der conta, eu não oriento. Então, mais do que orientar uma família, hoje a gente tem que pensar em 2 direções. O que estaria mais próximo hoje dentro desse modelo centrado na família e que está a nosso alcance? Porque também eu digo assim, a gente não transforma de água para o vinho do dia para a noite. Então, nessa transição, 2 pilares são muito importantes. O primeiro que é orientar as famílias, enriquecer, dar informação, falar sobre desenvolvimento, por que aquilo que você está trabalhando na intervenção é importante, acolher e escutar essa família do que é importante, das dificuldades que ela está tendo no dia a dia, que vão ser diferentes de um ambiente controlado, que é o ambiente terapêutico. Lá não tem pares, é de 1 para 1, a gente controla quanto de estímulo, até luz, ruído. A vida, acontece tudo isso ao mesmo tempo, e é lá que vai aparecer a dificuldade. Então, primeira coisa, escutar essa família. Entender o que está acontecendo no contexto natural, na rotina da criança e da família, que está, às vezes, dando um gatilho de um comportamento, dificultando o acesso a um lugar ou uma aprendizagem da criança. Depois disso, enriquecer o ambiente. Seja onde uma criança fica normalmente. Vamos pensar uma criança típica. Ou ela está com uma família na casa, ou está na casa de alguém da família, ou no ambiente escolar. Seja ensino infantil, seja ensino fundamental, vamos pensar para os maiores. Então, normalmente, uma criança pequena sempre está assistida ou próxima, sendo cuidada por um adulto. Sim. Então, enriquecer o ambiente e educar todo esse coletivo para as necessidades da criança é um bom caminho. Como nós temos até alguns pais que não conhecem esse termo de enriquecer o ambiente, se você puder dar um exemplo. Vou dar exemplo, tenho muitos na minha cabeça. Ótimo. Eu vou dar exemplos do meu dia a dia. Sim. Essa semana, eu disse assim para uma família, a criança grita
tudo que ela quer, ela faz, tem 2 anos. Ela faz, e quem convive com ela já sabe o que ela quer. Se é um brinquedo, se é água, se é esse grito, e se ela se jogou para trás, se é sono. A gente que convive já sabe nomear um comportamento. E eu disse assim para a família, aqui está tudo bem. A hora que ela estiver numa escola, se ela gritar, ela não vai ser entendida. Então, ela precisa a gente tirá-la dessa situação, modificar o ambiente, esperá-la responder, nem que for com um gesto, ou que for com um fonema, dá, não, ou com um gesto, ou apontar, não importa a forma que a gente vai pensar de comunicação com essa criança. Isso é, cada equipe, cada família vai falar, eu prefiro assim, eu prefiro assado. Mas que a gente nomeie um comportamento, dê consistência para isso, e daí a gente cobra essa resposta. Então, Perfeito. Isso é enriquecer o ambiente. Então, o que eu falei para a família essa semana, toda vez que ela quiser, por exemplo, um copo, ou isso faz de conta que é um brinquedo, você quer o brinquedo? Eu entendo que você quer o brinquedo. Como a gente pode dizer? Você pode falar, a gente dá um modelo, não adianta cobrar da criança. Você quer? Espera a resposta. E aí você, que legal, vamos brincar com esse brinquedo. Então, o que eu sempre digo que a gente, assim, quer coisas mirabolantes, tanto de terapia, de intervenção, quanto de resposta da criança. Então, a gente acha que as coisas vão acontecer como mágica. Ontem não faz e hoje elas vão fazer. Mas não é. É um passinho por dia. Uhum. Então, eu digo, quantas vezes por dia ela vai querer um brinquedo? 10? 20? Se você conseguir esperar que ela responda ou pensar um jeito que ela se comunique que realmente ela quer o brinquedo, você já fez esse estímulo no dia a dia, no ambiente natural, mais de 20 vezes. Então, 20 hoje, 20 amanhã, 20 depois da manhã, a mudança de comportamento é mais rápida. Se eu faço, o terapeuta faz isso no consultório, um terapeuta bem treinado faz isso com muita facilidade. A gente sabe esperar o tempo, entender uma resposta, modular, só que se acabar ali, e o resto do tempo ele não fazer, é isso que eu estou dizendo. Assim, 1 hora é importante, mas as outras 10 que a criança esteja acordada, as outras 8 E é algo que a tão criança... simples, né? Se for... com feijão. Exatamente, se a gente direcionar os pais de uma forma correta, simples, com objetividade, aí o trabalho flui de uma forma... eu falo que daí eles fazendo isso é meio caminho andado para nós terapeutas, né? Não existe intervenção se não for... como a gente sabe, na verdade, como uma intervenção está dando certo. Quando a criança está bem, aonde ela precisa estar, fazendo o que ela quer fazer. O que tem um nome bonito, que a gente chama isso de praxia. Mas o que é praxia? É a criança fazer ou o que ela quer ou o que ela precisa fazer naquela determinada idade. Então, se a gente, como família, seja que tenha um cuidador formal, uma avó, um acompanhante terapêutico, não importa a modalidade de uma pessoa que esteja junto, ela vai tirar a criança do platô que ela está de desenvolvimento e um pouquinho a mais. Chegou aqui, reunião de equipe, todo mundo discutindo, alinhar mais um objetivo, qual o próximo degrau? E assim a gente vai construindo o que eu chamo de edifício, que é o prédio de desenvolvimento. A gente sem base, não adianta que não vai ter topo. Eu quero que o meu filho melhore. Melhore o quê? Melhore quanto? Melhore em que hora que ele tem que melhorar? É na escola, conseguir ficar sentado? Ou é em casa, conseguir comer sozinho? O que a senhora quer? Eu costumo usar muito aquela pirâmide de Williams e Schellenberg, até para mostrar para os pais, né? Porque até essa questão, a base, o sistema nervoso central, aí vem os sistemas sensoriais, e aí, assim, às vezes o pai quer uma habilidade acadêmica, quer algo, está lá no topo da pirâmide. Então, assim, quando a gente explica de uma forma bem visual para a família, facilita todo esse processo também. E acho que dentro do modelo centrado na família, compartilhar informações disso da maneira simples que o outro consiga entender.
A gente poderia estar falando aqui de termos muito técnicos, mas a gente vai atingir pouca gente. Exatamente. E eu costumo dizer que, assim, quando eu me apresento hoje, se me apresentou com esse currículo, assim, eu digo assim, a gente vive pelo exemplo. Porque o exemplo a gente não sabe onde vai atingir no outro. A gente vai fazer todo dia daquela mesma maneira. Então, por exemplo, voltando aos exemplos, hoje eu falo como pesquisadora, como terapeuta, como familiar. Não é tudo que a gente consegue aplicar em casa. E tem coisas que são super valorizadas por algumas famílias e poucos valorizadas pelas outras. Então, dentro do modelo centrado na família, a gente precisa ter a singularidade. Então, o que é importante para a sua família, que certamente tem coisas que são iguais e coisas que são diferentes do que são importantes para a minha. Porque a gente tem outra cultura, outro valor. Você tem mais do que um filho, eu não tenho filho. Então, assim, o nosso funcionamento como família tem que ser visto na individualidade. Não adianta eu falar para uma família que tem 3 filhos que tem que levar para a escola ao mesmo tempo, deixa ele colocar o sapato sozinho, porque é importante. Não vai conseguir, porque mal ela tem tempo de pegar a mochila, colocar 3 no carro. Não é a hora. Mas eu digo assim, e no final de semana? A senhora consegue ter esse momento com o seu filho? Então, nós vamos começar no final de semana. Quando ele estiver conseguindo fazer essa mesma tarefa mais rápido, gastando menos tempo, fazendo com mais eficiência, fazendo bem, a gente incorpora na segunda, ou na terça, ou na quarta, ou na semana inteira. Então, o que eu digo assim, a gente criar objetivos que são simples, pequenininhos, importantes para a família e para cada família vai ser um objetivo diferente. Então, dentro desse modelo, a gente tem que olhar a família como um núcleo de intervenção e não mais a criança, ou não somente a criança. Eu vou tratar de uma criança, não, eu vou assistir uma família. Por exemplo, essa semana também aconteceu isso. Uma família que eu atendo, um membro da família estava doente. A mãe falou, eu não consigo levar. Eu falei assim, tudo bem, você já sabe, porque a gente faz um plano mensal. O que você faria hoje aqui comigo, o que seu filho faria? Você consegue colocá-lo em estímulo no ambiente algum desses dias que você vai estar no hospital cuidando da outra pessoa? Consigo. Então, eu digo, quando o objetivo é claro e a meta é clara e é simples, ela pode ser feita por qualquer pessoa em vários momentos do dia a dia. Isso é centrado na família. Ótimo. E quando nós pensamos nessa questão do modelo centrado na família dentro da intervenção precoce? E aí a gente pode falar mais um ano sobre isso. Mais um ano. É só que eu estudo. E dentro da intervenção precoce, essa comunicação com a família é o mais importante de tudo. Porque eu digo que, eu aprendi isso com as famílias, que ter um bebê típico é entrar num túnel e falar, vamos. Um bebê atípico que já tem algum atraso ou uma condição genética de base, ou que percebeu muito antes do nascimento ou durante o nascimento, né, perinatal, alguma dificuldade, eles me dizem assim, é entrar nesse mesmo túnel, só que eu não tenho uma lanterna na mão. Então, comunicar prognóstico, dizer da importância da intervenção precoce, multidisciplinar, não é nosso dever, é nossa obrigação. E aí vem mais um avanço dentro do modelo centrado na família, que é uma outra sigla. Vou falar a sigla, depois eu explico o que é. É MMCCF. Dentro do modelo americano, a gente já tem esse modelo que a gente fala que é um modelo centrado nas habilidades e capacidades da família. De novo, eu vou olhar para cada família dentro do que é possível para ela. Na intervenção precoce, há muita discussão teórica, ainda sobre ter um terapeuta ou vários terapeutas, ou quanto fazer de cada tipo de intervenção. O que a gente sabe hoje é que treinar a família para enxergar
os sinais de risco do desenvolvimento é mais importante. No meu doutorado, eu quis conhecer isso, porque a gente que trabalha na intervenção precoce fala, às vezes a criança demora para chegar, a gente tem um serviço montado, tem profissional especialista para atender e essa criança chega tarde, entre aspas, não chega logo que tem um risco para o desenvolvimento. E isso me dá uma dor no coração muito grande, porque a gente sabe, está muito descrito, que quanto essa criança mais cedo chega, melhora o prognóstico, melhora as condições lá no futuro. Bom, para autismo, para você ter uma ideia de idade de diagnóstico, de quando os pais percebem os primeiros sinais para a criança começar a intervenção, tem um intervalo de até 50 meses, ou seja, mais de 3 anos. Muito tempo perdido. Muito tempo. Então, quando a gente fala de neurociência, janelas de oportunidade, né? Tudo, não é que não tem mais possibilidades, mas o potencial máximo dessa criança vai ficando cada vez mais reservado. A gente vai ser mais difícil de chegar no melhor que essa criança poderia ter de desempenho, sabe? Então, nessa condição, na intervenção precoce, são 3 grandes barreiras, Cíntia. Primeiro, é o pai perceber que tem alguma coisa diferente no filho ou alguma coisa que chame a atenção. E aí, quando a gente está falando de autismo especialmente, hoje, quando a gente se formou, certamente você que é mais jovem do que eu, o pai não chegava no nosso consultório e falava, doutora, será que ele tem autismo? Hoje eles chegam assim, porque se fala tanto, aumentou tanto o conhecimento sobre o transtorno, que de todos esses casos novos, mais ou menos 30% está aí. É o pai já olhar para o bebê e falar assim, nossa, parece que ele pode ter isso, deixa eu levar numa equipe especialista, ou no médico, ou numa equipe interdisciplinar. Quando é o segundo filho, eles conseguem ter uma percepção melhor, mais rápido, né? Porque tem comparação. Sim. Então, quando o pai é de primeira viagem, isso também tem um impacto maior. Quando é segundo, você fala, nossa, o outro sentava, falava, se mexia, olhava, sorria. Alguns sinais muito precoces, que são os marcadores comportamentais, que até antigamente, nos últimos 10 anos, a gente falava dos primeiros 6 meses de vida. Hoje a gente fala de sinais precoces nos primeiros 3 meses. Então, já tem marcador nessa época. Então, você imagina que as crianças ainda estão chegando com 1 ano, perto de 1 ano ou um pouco mais de 1 ano, para começar a intervenção. E uma intervenção que não é específica para crianças com autismo. Quando a gente fala em intervenção precoce, eu falo que é um buraco negro. Então, se tem síndrome de Down, a intervenção precoce. Tem paralisia cerebral, a intervenção precoce. Tem mielomeningocele, tem doença rara. Mas o que é essa intervenção precoce? Não pode ser a mesma para necessidades e condições diferentes. Assim também para autismo. Então, se a gente, voltando no tema, está atrasado em pensar sobre modelo, você imagina ainda de modelos específicos para determinadas condições. Lógico que a gente sabe das abordagens naturalistas, a gente está aqui para falar técnica, nem não quero entrar nessa coisa de nomear, mas tem abordagens naturalistas específicas para os pequenos? Tem. E quando eles crescem? E quando eles saem dessa faixa etária? O que a gente faz? Então, um modelo de intervenção precoce, eu aprendi isso com uma professora americana, e eu levo isso para a minha vida. Ela diz assim, a gente sempre tem que estar 3 passos para frente. 3 passos para frente. 3 passos significa, por exemplo, essa criança... Essa semana eu falei isso para uma família. É um bebê que tem 1 ano e meio. Eu falo assim, olha, assim que ela fizer... A senhora pretende colocar na escola ano que vem? Ela falou, pretendo. Eu falei, então a gente tem que começar a treinar um pouquinho da criança conseguir ficar sentada. Uma criança de 1 ano e meio está explorando o mundo. Ou está engatinhando, ou está andando, ou ainda não chegou nesses marcos motores globais, está sentada. Mas, no geral, é uma criança que está querendo conhecer, agir sobre o mundo. Na escola, é lógico que uma criança pensando na sua pirâmide tem a exploração sensório-motora, aquilo lá que o Piaget falava do 1º e 2º ano de vida,
Mas tem alguns momentos que ele tem que ter um pouquinho de alerta sustentado, que é isso que a gente está fazendo. A gente está aqui conversando e consegue prestar atenção, ouvir ruído, então atenção compartilhada, atenção sustentada. Então, algumas tarefas que a hora que ele for na escola, ele vai ter um prejuízo menor comparado com as crianças da mesma idade. Então, eu digo assim, ó, a senhora vai querer isso, então nós vamos precisar começar antes. A senhora não vai querer isso, então a gente não precisa começar agora. Então, nisso que eu falo que a família é gerente. O que você pensa para o seu filho? Qual o seu valor? Vai pôr na escola, numa creche? Precisa? Não precisa? É um cuidador? Como que eu treino essa pessoa que vai ficar o dia todo aqui? Então, nesse modelo que eu trabalho, Cíntia, é essa conversa direta todo o tempo, muito mais próximo, seja de quem for, que esteja em interação direta com essa criança. Então, pode ser o vizinho, pode ser a avó, pode ser a tia, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser uma cuidadora formal, não importa quem, tem que estar com a gente o tempo todo. Porque a gente só vai saber o que está acontecendo se essas pessoas nos informarem. E eu observo assim que até dentro de clínica, às vezes chega com o plano de ensino da criança já entregue para a família e assim, por vezes não analisa a questão ambiental, onde que essa criança mora, será que dentro desse objetivo essa família vai ter esse tipo de recurso? Então assim, olha, toma que o filho é seu e se vire nos 30. Então isso a gente acaba, lá na clínica a gente toma muito cuidado referente a isso. Mas quando chega uma clínica, uma criança até de um outro local, eu observo essas questões. E aí os pais, eles ficam desesperados, igual às vezes elas querem comprar as coisas. Eu falei, gente, quer recurso melhor do que o nosso próprio corpo, do que a gente, né, das brincadeiras sociais, tem outras questões, tem muitas coisas que a gente pode usar, não precisa de recurso nenhum. É só nós estarmos ali inteiros ali para a criança, porque não adianta também, eu estou cansada, estou com a cabeça a milhão, para ali, vou querer na tela, no celularzão lá, e vou querer ofertar o estímulo para o meu filho, não vai fluir. Não é o melhor momento. E o que eu sempre digo assim, que intervenção se faz com interação. Então, pode ser a sala mais bonita, se não tiver interação, troca, não vai ter uma boa... Pode ser uma intervenção, mas não vai ser a melhor intervenção. Brinquedo importado é bom? É muito. Alguns são, outros não. Depende. Depende se a criança precisa daquilo. Às vezes, um brinquedo que você constrói de sucata tem a mesma função. Então, eu digo hoje que nas mídias sociais a gente cai em muitas armadilhas. É muito bom, a gente tem muito mais informação, como eu estava falando, principalmente para as famílias. Mas parece que aquele mundo ideal dá certo e o meu mundo não dá. Vou te dar um exemplo disso que você falou da clínica. Estava com um grupo de alunos na faculdade, no ambulatório, e as terapeutas fizeram uma cadeirinha adaptada para a criança, de plástico, com um macarrão, sabe, aqueles de piscina e tal. E era um objetivo de colocar a criança sentada, com adaptação. No último dia, que era o dia de levar a cadeirinha embora, a mãe não levou. E as alunas ficaram muito chateadas. Aquelas que compraram, trouxeram de ônibus, fizeram tudo, gastaram tempo de intervenção, pensando em equipamento. E aí, então, eu fui conversar com a família. Fui conversar com essa mãe. A gente fala família, mas normalmente é a mãe, né? Então, fui conversar com a sua mãe e ela me disse assim, eu vou mostrar para a senhora onde eu moro. São 8 pessoas num cômodo. São 80 degraus para eu subir com a criança que usa cadeira de rodas. Então, ela subia os 80 com a criança no colo. E depois torcia para que a hora que ela descesse, a cadeira estivesse lá, não tivessem levado. Eu moro em São Paulo. São Paulo é uma área de muito risco. Mas, quanto mais populacional o bairro que você mora, maior o risco. Daí ela descia e subia com a cadeira. Só que à noite, para caber todo mundo para dormir, a cadeira também tinha que dormir para lá de fora da porta. Então, como ela ia botar mais uma cadeirinha? Olha só. É a condição social. Então, assim, tá certo. Tem que analisar, né? É prioridade. E isso foi um grande exemplo para a gente discutir em sala de aula com as alunas, que é isso. Você pode propor o ideal. O ideal é real. A gente tem que trabalhar com realidades.
Tem famílias que têm mais condições, tem famílias que têm menos condições, tem famílias que com menos fazem muito, tem famílias que com muito fazem pouco. Então, a gente precisa atingir cada família, o que é importante para cada família. Por exemplo, você vai falando como eu atendo, vai lembrando, né? Eu vou né? vendo os casos. Uma outra família que amanhã é aniversário da criança, essa criança ela precisa ficar mais sentada e ela ainda fica muito deitada no sofá, na varanda ou na sala. E aí a mãe me falou assim, agora a gente vai precisar reformar porque tem um degrau, não passa a cadeira. Você acha que esse sofá vai ser bom? Eu falei assim, eu não sei, mas posso sentar? Pode. Fui lá na sala, sentei no sofá, não vai ser bom porque é fofo. Vai afundar mais a criança. Então, não tem a ver com bonito, é feio, é a necessidade da criança. Então, experimente. Se você não pode ir na casa, eu atendo nas casas. Se você não pode ir na casa, pede para a família tirar foto. Eu falei que a gente vive com o celular na mão, vamos usar o que tem de bom. Faz um vídeo para eu ver na hora que está lá no shopping ou numa condição, numa festinha que ele tem um comportamento disruptivo. Na hora da escola, me manda o vídeo. Se eu não posso ir lá, tem tantas maneiras da gente estar junto hoje em dia. A gente faz reunião com gente do outro lado do mundo por uma tela de um computador. Então, assim, engajar a família hoje me parece que é um grande desafio. Porque essa família foi destituída, eu falo assim, do papel dela como agente de transformação, no momento que essa criança ela recebe uma carta num lugar, fala, procure ajuda especializada. Quando a gente tem um filho típico, você também não sabe como cuidar do seu bebê, mas você não recebe uma cartinha dizendo, vá num tal lugar que vão te ensinar. É você que, na relação, vai saber se o choro do bebê é de fome, é de sono, está com algum desconforto, é fralda, né? A gente vai aprendendo na convivência, na interação mãe-bebê. Quando a gente tem um filho atípico, a mãe fala assim, vai num lugar que vão te ensinar. E parece que o que ela sabe é nada e o que o profissional sabe é 100. Não é 0 contra 100. Então, ela fica ali refém dessas famílias. Eu acho que isso, quando você me fez a pergunta, Cíntia, de como que a gente está ainda, eu acho que a gente ainda está muito nesse modelo de um profissional que se coloca com muito conhecimento, mas conhecimento é acúmulo, eu falo, é igual pilheira de biblioteca. Você precisa usar o conhecimento para transformar uma vida. Para você acumular conhecimento, o que adiantaria eu ficar falando dos títulos aqui? Não vai atingir a família, eu tenho que pegar esse conhecimento e falar com uma família, transformar essa realidade. Então, se eu tenho empatia e escuta para uma família, ela vai falar assim, então o que eu estou falando pode ser bom. E ninguém conhece mais do que a criança do que a mãe. Eu posso saber a melhor técnica de como ajudá-la a trocar essa situação por outra, a melhorar a situação que ela está, a que a criança está. Mas quem sabe da criança e do que ela passa é ela mesma. Eu falo assim, imagina se fosse alguém na sua casa e fala assim, ai, tira esse abajur daqui, agora você põe aqui. Eu não ia gostar, você não ia gostar. Você fala, não, mas na minha casa, eu gosto do abajur aqui. Então, eu falo que mais do que a gente julgar, cobrar, culpar a família, é a gente perguntar assim, a senhora acha que seria bom mudar o abajur daqui para cá? Perguntar. Quando você pergunta para uma família, ela vai falar, nossa, nunca tinha pensado nisso, será que pode ser bom? Algo tão simples. E a gente observa muitos profissionais donos do saber, né? E assim, de não se colocar... Exatamente isso. Tenho títulos, mais formações internacionais. E aí, aquela questão da humildade, de se colocar no lugar do outro, é bem complexo. Eu discuto muito isso com a minha equipe. Eu falo, às vezes, até aquela mãe mais queixosa. Nossa, mas essa mãe reclama demais. Eu falei, gente, se todas as mães reclamassem, ia favorecer muito para o aprendizado de vocês. Porque quando essa mãe se queixa,
do plano de ensino individualizado, quando ela se queixa da intervenção, faz vocês saírem da zona de conforto e vocês repensarem na atuação de vocês. Então, assim, parem de, às vezes, se queixar dessas mães que reclamam bastante, porque a gente precisa de mais mães que reclamam, porque sai totalmente da zona de conforto. E sair desse papel passivo da família, porque ela tem medo de perder o serviço. Então, se ela falar que ela não está confortável, gostando do que está sendo feito, ela pode perder e não ter outro. Uhum. Então, ela tem que aceitar uma condição e que o que se orientar vai entrar por aqui e vai sair por ali. Se ela colocá-la na situação junto, ela fala, agora eu estou entendendo por que você está fazendo isso. Eu vou tentar fazer em casa. Olha, isso eu tentei, você deu essa ideia, não funcionou. Te faz pensar outra ideia. Ué, não funcionou uma, tem que ter outro caminho. Mas a gente fica também tanto no automático. É isso, faz aquilo. Hoje eu vejo, agora falando dos profissionais, que é o segundo ponto de barreira, sabe? Desse modelo centrado na família, são os profissionais. Porque a gente quer receita e a gente precisa fazer raciocínio. E a gente fala assim, mas eu fiz um curso, me falaram aquilo, mas o curso te deu uma ideia, mas vai funcionar para uma família, para uma criança, e não vai funcionar para outra. Eu falo que a pandemia nos salvou muito disso. Porque antes a gente, inclusive, agora tem as questões, a gente está muito mais atento à higienização, controle de higiene, limpeza da sala e dos brinquedos. Mas antes da pandemia, inclusive, a gente saía uma criança, entrava outra, a gente continuava com o mesmo brinquedo e com a mesma brincadeira. Não está correto isso. Então, hoje a gente tem que, pelo menos, tirar aquele, pôr para higienizar e usar outro. Uhum. Então, assim, às vezes, não é falar tanto, é observar. Falar, eu sempre pontuo, né? Falar menos e ouvir mais. Porque a gente tem muito hábito de blá, 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 já vai soltando tudo, fala, olha, no seu lugar de terapeuta, fale menos e ouça mais. E até você entrou nessa questão profissional, seria a minha próxima pergunta, dessa questão do modelo centrado na família. Tem uma formação específica, qualquer profissional pode, porque quando a gente fala dessa questão de trazer a família, qualquer profissional que esteja incluído ali naquela equipe com essa criança. Mas, assim, existe alguma formação específica? Como que seria? No Brasil, existe uma pós-graduação, que é dentro desse modelo centrado na família, que é lá na UFSCar, com a professora Patrícia Della Barba, coordenadora. Está indo para a 3ª turma. A VMC, junto com uma clínica do Rio que se chama CRIMAP, a gente está organizando uma primeira jornada brasileira dentro desse modelo, que é moldado nas habilidades e capacidades da família. A professora doutora Patrícia Della Barba, que é quem mais pesquisa sobre isso no Brasil, vai estar presente. Ela vai fazer o panorama brasileiro. Então, virá o professor Vitor de Portugal, da Universidade de Évora, que vai dar um panorama do mundo. A professora Patrícia vai dar um panorama do Brasil. E aí, já contrariando a regra de qualquer curso que a gente faz, a gente faz muito curso. O problema não é o curso, né? É como a gente aplica o conhecimento. Todo curso a gente vai ouvir técnicas e depois tem um espaço para a família agora, hoje em dia. Né? Antes não tinha nem o espaço da família, agora tem um espaço para a família. Então, nesse nós invertemos, exatamente pensando em ser exemplo do discurso do que a gente faz no dia a dia. Então, vem 2 pesquisadores, nas sequências falarão 2 famílias de crianças de alta complexidade que já são nessa transição de criança para adolescência, um tem 10, um tem 16, vai fazer 17, e elas vêm falar de todo esse percurso que eles já passaram, das buscas mirabolantes, dessas terapias de intervenções da moda, agora é isso, agora é aquilo, e o quanto que elas entenderam ao longo da vivência, através da experiência, que o que é importante é como a família conduz. Mais do que intensidade, é frequência. Aquilo que a gente está falando. É um passinho por dia, um pouquinho por dia. Mas eu não posso ficar com a minha criança o dia inteiro. Ninguém pode.
né? Todos nós temos que trabalhar, temos funções pessoais, a gente também precisa estar bem para cuidar do outro. Então, dentro desse modelo, a família tem um espaço de ser mulher, de ser o homem, de ser o pai, de ser a mãe, de ter o papel ocupacional, que a gente que até fala, né? O trabalho de cada um e o horário de interação. Depois disso, vem mais 2 pessoas falando sobre parentalidade, que é isso. Qual é o papel do pai e da mãe com crianças que têm alteração de desenvolvimento? São 2 pesquisadores que vêm falando sobre isso. Eu vou falar de treinamento de pais, de um outro modelo para crianças de 0 a 6 anos, que parece, Cíntia, que a tendência mundial é colocar não só o pai dentro da intervenção, mas, de novo, capacitar essa família para que ela consiga ter um manejo e segurança no dia a dia. Porque a gente fala assim, e agora eu estou sem o terapeuta, o que ele faria aqui? Não, você dá conta, você pode até ligar para o terapeuta. Uhum. Não, mas olha, eu já passei por isso, a gente treinou, eu vou tentar resolver. Então, é algo que a gente chama de empoderamento dessa família, sabe? Tem também os nomes Divulga, bonitos. Então, aproveita. Vai ser Coloque dia 2 de dezembro. Data, qual o canal que eles procuram para ter mais informações, o público-alvo. Público-alvo é aberto. Eu aprendi isso com a professora Crista, que dá um treinamento do GMA. Ela diz assim, para qualquer pessoa que se preocupe com crianças e não queira só medir desempenho, avaliações, ou botar número nessas avaliações, mas qualquer pessoa que realmente se preocupe com o desenvolvimento de outra pessoa, vem com a gente. Eu digo que é porta aberta para quem tiver essa vontade no coração. Ele vai ser híbrido, vai ser no Rio de Janeiro, dia 2 de dezembro, é um sábado, então a gente vai estar o dia inteiro. Famílias têm condições especiais de participação, cuidador tem condição especial, porque a gente quer que a família esteja com a gente, não é? Falar para o pesquisador, falar de igual para igual, a gente já fala tanto, né? Sim. E, não sei se você sabe disso, tem indicador hoje, tanto na percepção da família, quanto para o modelo de clínica, para saber se essa clínica que se diz que é centrada na família é de fato. Então, é um modelo canadense. Como se fosse uma medida de fidelidade da integração. Da integração sensorial. Se chama MPOC, tem o MPOC e o MPOC.20. Vem uma pesquisadora, que é uma fisioterapeuta, que acabou de defender o doutorado sobre isso, então está traduzido para o português, né, para o português, o Brasil aqui, a gente pode fazer isso, só que a gente nem sabe. Não sabia. E aí vem como se fosse uma validação, por exemplo, esta clínica é certificada, validada. Você faz um questionário com a família para o pai, se avalia a percepção do pai, se ele está sendo acolhido nas demandas dele, se ele acha que ele é respeitado e participa do plano terapêutico ou do plano individual, cada lugar tem um nome. E tem uma medida que é para indicadores da clínica, então você vê o jeito que a clínica trabalha e você mede para dizer, está mais próximo de ser centrado na família ou não. Então, de novo, falar bonito, todo mundo pode falar, mas a gente tem que construir um trabalho consistente, verdadeiro e que, de fato, atenda a necessidade do outro. Então, a gente vai passar esse dia. Vem uma outra fono que é de Teresópolis, que vai falar de um modelo de intervenção com adultos, porque, de novo, a gente sai da intervenção precoce, mas a gente não pensa lá na frente. Então, ela vai falar de um modelo transdisciplinar, centrado na família, com pessoas que têm idades maiores e já estão fora do modelo de escolarização, para os que têm um quociente de inteligência que não vão, por exemplo, fazer um Fundamental 2, ensino médio ou faculdade, ou que vão fazer isso, mas também não estão preparados para o mercado de trabalho. Ela ajuda nessa transição. Eu não conheço outro modelo igual no Brasil, então ela é minha amiga, digo, você precisa falar disso para mais gente. Ela vai agora no Congresso de Fono, que vai falar e depois vem falar para a gente. E não sei se você conhece, certamente sim, uma outra pesquisadora que se chama Camila Leon, porque nos programas de intervenção precoce, gente, como eu falei, 3 passos para frente. Camila é da área da educação, né? Ela é pedagoga. O pai dela foi meu professor de espanhol no ensino médio. Os pais são professores, Ela traz isso no DNA.
E a Camila, eu pedi para ela falar da importância das bases cognitivas para os pequenos. Porque a gente pensa assim, ó, se a minha queixa é que a criança não ande, ela precisa andar. Se não é se comunicar, ela precisa de alguma estratégia de ampliação de linguagem ou comunicação. E aí a gente vai pensar nas questões cognitivas quando ela está lá na escola, que já vai ter dificuldade. Então, a gente tem que pensar tudo isso antes. Então, pensar na importância do pedagogo nos programas de intervenção precoce junto com o terapeuta ocupacional, porque a gente trabalha a base cognitiva, planejamento, execução, solução problema, né? Então, todo aquele tripé de função executiva, mas ela vem falar disso, de como a gente enriquecer e quais as evidências para a gente intervir com os pequenos na escola e em casa. Ótimo. Então, vai ser um dia inteiro, você está mais do que convidada. Já me Quem inscrevi. não puder, quem não puder estar junto, pode fazer à distância, porque vai ser híbrido, porque, de novo, o que a gente quer é democratizar o acesso à informação. Quanto mais gente souber, vai poder transformar mais vidas. Eu falo que a gente é igual passarinho, né? Põe um pouco aqui, a gente não vai apagar o incêndio. Mas muitos passarinhos podem. Então, a ideia de transformação é essa. Esses professores aceitaram. Para mim e para a Gabriela, que a gente está na organização, foi de uma alegria muito grande. E acho que vai ser um dia de muitas transformações. As famílias das crianças que eu cuido vão estar presentes. Eu quero levar o máximo de gente possível. Tem um limite para o presencial, mas não para o online. Mas a ideia é transformar e pensar. Cada família é um núcleo de potencial de desenvolvimento. Perfeito. Não uma criança. Exatamente. E qual que é o Instagram para o pessoal? A gente fez uma página que está no vmcorp.in/Jornada Brasileira ou no Instagram da empresa, que é vmc.corporation. Também tem lá um link de inscrição para um Saiba Mais. A gente tem divulgado muito isso. Vai ser em dezembro, então tem tempo de todo mundo se organizar. Vai ser no Rio de Janeiro, porque, gente, essa clínica que é a Crimap já trabalha mais próxima desse modelo. Eu sou encantada com o trabalho deles. E a gente faz encontro de amigos, como nós estamos aqui hoje. E a Gabriela estava aqui em São Paulo e eu falei assim, Gabriela, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. E a gente falou, vamos fazer uma jornada? E foi assim que nasceu a ideia de construções e conexões. Eu digo que quando a gente sabe o que a gente sabe, mas também o que a gente precisa aprender, a gente se conecta com outras pessoas. Eu acho que é isso que é viver do exemplo. Então, fiz questão de estar aqui hoje, te prestigiar, porque você tem um know-how que eu não tenho, eu tenho um know-how que você não tem, e a família tem um know-how que a gente não tem, e é assim que a gente cresce, é fazendo junto. Eu agradeço imensamente. Se deixar, nós ficaríamos falando aqui o dia todo. Nem sei quanto tempo passou, meu Deus. E assim, chegamos no final. Eu gostaria de agradecer. Eu falo que sempre cada conversa que eu tenho com você é uma aula. As nossas conversas que a gente tem online, e aí a gente fala de um assunto, vai para outro, surge acaba, ideias. Né? E não acaba. Gostaria de agradecer imensamente. Tenho certeza que todos que ficaram com a gente até o final se beneficiaram muito desse conteúdo. Se você puder deixar aí algo que você queira passar para as famílias, para os profissionais no final. Eu sempre digo assim, que a gente precisa hoje de pertencimento. Eu não posso dizer de inclusão sem pensar que eu pertenço a uma família. Que a inclusão começa no núcleo familiar, não é na escola. A gente fala inclusão, a gente já pensa em escola. Então, quando a gente se sente pertencendo a um grupo, eu vou ter vontade de ir naquele lugar. Seja um espaço clínico, seja um espaço escolar, seja um espaço na comunidade. Eu preciso pertencer, se sentir querido, amado, do jeito que eu sou, dentro das diversidades que eu tenho. Então, acho que pertencimento é uma palavra-chave. E quero muito dar poder para as famílias, porque quem transforma são as famílias. Então, pertencimento para todos nós e empoderamento para as famílias. Perfeito. Acho que essa é a mensagem. Muito obrigada. Obrigada do convite. Pessoal, muito obrigada. Todos vocês permaneceram com a gente até o final.
Novamente, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscrevam até para vocês terem ciência, acompanharem todos os conteúdos, tudo que nós estamos trazendo. Curtam e compartilhem. Muito obrigada!